Salve, rapaziada, bem-vindos a mais um episódio aqui do Prosa de Rua. Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Irineu, ao lado do meu parceiro Diogo Guedes. Isso aí, Mais um EP, mais um. Diogo. Chegamos lá, né? Chegamos lá. E hoje a gente tá aqui com o Dr. Edgar Farid Demétrio, ortopedista, tá? Dono do Centro Ortopédico da Penha. E hoje veio a brilhantar a nossa entrevista aqui, o nosso podcast. Dando as informações muito legais. Muito bom dia, obrigado pelo convite. Obrigado, doutor, por vir. Bom, eu tenho pouca experiência desses assuntos, vocês que mandam. Desculpa a batida. Mas assim, doutor, conta pra gente um pouquinho como que é a sua rotina atualmente, como foi, se tá melhor, se tá um pouquinho pior em relação ao tempo de... Você já tem mais de 30 anos de ortopedia. Hoje em dia, a ortopedia tá melhor ou tá pior? Assim, eu tenho ortopedia há mais ou menos 40 anos. Eu estou indo para 45 anos de formado. E nesse tempo de evolução, eu já assisti muitas coisas mudarem. E eu fui formado na Santa Casa de São Paulo, né? E fiz a ortopedia lá, um belo de um trabalho. Hoje já não é igual como era antigamente. Antigamente a gente tinha que malhar mesmo, tinha que aprender na marra. E todos os materiais praticamente mudaram, né? Tudo mudou. Algumas coisas básicas se mantiveram. Hoje falar em gesso quase não Muito existe. difícil, É né? muito difícil, é um caso ou outro que a gente usa. A maioria dos tratamentos são à base de órteses que são feitas com material sintético ou então com material cirúrgico, né? Então mudou muita coisa, tá? Mas, assim, você tem visto que a ortopedia hoje ela tem colaborado mais com o tratamento do paciente do que antigamente? Sim, hoje em dia você tem cirurgias minimamente invasivas. Ou seja, antigamente a gente fazia uma avenida para abrir uma fratura, tá certo? Hoje não. Hoje você faz pequenas incisões e a recuperação é muito melhor. O material é muito melhor e a recuperação do paciente é melhor. E as indicações para voltar a movimentar mais rápido também está bem melhor. Antes o paciente passava meses imobilizado e a recuperação era muito mais lenta. Entendi. Acho que até para cirurgia, por exemplo, aquela cirurgia de ligamento, antigamente o paciente ficava às vezes 30 dias, né, de repouso e tal, né, sem colocar o pé no chão. Antigamente, Diogo, nem tinha cirurgia de ligamento. Não tinha? Ninguém ouvia falar ainda de cirurgia de ligamento. Você acredita? Caramba, não sabia. Principalmente o cruzado. Se faziam cirurgias de outros ligamentos do joelho, mas o cruzado é uma coisa mais recente, de uns 20 anos para cá. Uma prótese de quadril, por exemplo, também Prótese de quadril já tinha na minha época. já tinha. Já tem mais de 40 anos por aí. Mas a gente viu que mudou bastante. O paciente agora ele tem uma recuperação mais rápida. Sim, as próteses mudaram Aham. e hoje ela é considerada a cirurgia que mais traz satisfação em qualquer cirurgia que você possa imaginar. E o paciente pensa assim, por que que eu não fiz isso antes? Quanto tempo fica uma prótese, doutor? Ela dura, em média, uns 30 anos, de 20 a 30 anos. Tudo isso? É. Por isso que existe alguma contraindicação quando o paciente é jovem. Por quê? Porque, às vezes, ao longo da vida, ele teria que fazer uma troca, e a troca é mais trabalhosa. Então, normalmente, a gente coloca uma prótese quando o paciente tem lá por perto de 60 anos para ir até o fim da vida com ela. E volta a andar normal. Então, é a melhor cirurgia ortopédica que existe. A gente vê muito idoso, né? Muito assim, 60, 70 anos, que tem muito preconceito com essa parte cirúrgica e tal. E às vezes é uma artrose já de um grau elevado, né? E ele não quer operar. Há medo de bater as botas, né, filho? É, medo de empacotar. Não, logicamente que ninguém vai operar um paciente se ele estiver descompensado. Compensa o paciente, a palavra final é do cardio e do anestesista, e aí você tem condições de fazer a cirurgia. E, logicamente, usando um material muito bom, um material bem feito, né? As próteses nacionais são boas, mas existem alguns problemas na hora da colocação. Por isso, as próteses importadas são um pouco melhor. Mais Mas a caro. durabilidade praticamente é a É a mesma. Mas é mesma. mais caro também, né? Mais caro, mais caro, tá certo? E hoje o paciente tem um índice de satisfação que é
maravilhoso. O paciente sai feliz da vida porque que ele volta a andar, ele volta a dançar, ele volta a caminhar normal. Então, Normalmente, é bom pra gente falar isso pro pessoal que tá vendo a gente, que é um pouquinho mais idoso e tal, que tem aquela artrose, que tá buscando, já ouviu falar de cirurgia, né? Até de prótese de joelho, né? não, Também. a prótese do joelho é muito boa, mas não tem um índice de satisfação que a de quadril tem. Então, a de quadril A de quadril é a primeira, igual o senhor é falou. mais satisfatória do que joelho, tá? O joelho nunca volta a ser um joelho praticamente normal. A de quadril volta. Que bom, é Tem algum satisfatório. tratamento para, tipo, pré-prótese, por exemplo, para não ir direto para cirurgia, tem algum tratamento que a pessoa pode Não, fazer? depende do grau, né? Se você tiver um grau muito grave de artrose ou uma fratura, hoje também se usa em fraturas também da região proximal do fêmur. Aí não tem o que conversar, é perda de tempo. Agora, quando está um grau inicial, você tenta tratamento com medicamentos, fisioterapia e usos de colágenos, que ajudam bastante a melhorar. Aí, o quanto você puder protelar um pouco mais essa prótese, melhor fazer essa prótese. Agora tem um assunto um pouquinho polêmico, doutor, é o seguinte, eu já ouvi falar muito que o ortopedista ele é meio menosprezado, assim, né, no segmento médico. Antigamente talvez mais, mas já vi colegas, assim, porque eu trabalho há um tempo na área da saúde, já vi colegas falarem que é um marceneiro. O ortopedista é o marceneiro da medicina. Isso realmente procede? Qual a sua opinião? E o vascular mexe com encanamento. E nem vou falar do ginecologista. Não, mudou muito esse conceito, né? Hoje em dia não é mais esse conceito. Hoje o preparo técnico, o preparo médico é muito melhor do que era antigamente, né? Muita coisa mudou. Então, hoje nós somos muito respeitados por toda a área médica. Bacana. E você viu alguma inovação recente, assim, na área ortopédica, de cirurgia, de prótese, alguma coisa que, assim, deu aquele estalo, deu aquele boom, mudou um pouco a visão do ortopedista? Assim, mudou muita coisa, assim, mesmo da minha época para cá, os meus conceitos mudaram totalmente. Antes que eu não indicava cirurgia nenhuma, hoje já é indicado, entendeu? Caramba. Para melhor recuperação, para o paciente voltar às atividades mais rápido. Então, muita coisa mudou. Não tem. Na minha época era muito diferente, né? Era injeção e aquela redução manual, abrir aquelas avenidas e meter um monte de parafuso. Essa é travada. Entendeu? Era bem diferente. Eu falei do marceneiro porque uma vez eu vi uma cirurgia de haste de tíbia e para entrar com a haste ali pelo joelho, foi até o final, pô, um trabalhão. Cara, martelada e... Não, hoje em dia a gente consegue colocar muito mais rápido, porque a gente utiliza fresas para fresar o canal do osso Aham. e se instala com maior tranquilidade, entendeu? E hoje se fixa também essas hastes com parafusos nas pontas, para ela não ficar girando lá dentro. Solta, né? Mas vamos voltar um pouquinho pro começo aí. Quem quer ser médico e qual é o processo, doutor? Quantos anos? E para ser ortopedista, mais quantos anos? Então, tem que fazer os 6 anos de medicina. Depois que se formar, você presta um exame de residência. Passando nesse exame, por exemplo, na escola que eu frequentei, fazia-se um ano primeiro de cirurgia geral. Depois, mais 3 anos de ortopedia, 2 a 3 anos. E depois, hoje, existem as subespecialidades, que não existia tanto assim na minha época. Uhum. Então, hoje existe só cirurgia de mão, só cirurgia de joelho, só cirurgia de ombro e aí por diante. Na minha época se fazia um pouco mais geral. Existiam as especialidades, mas não tanto como agora. Então, hoje você, por exemplo, a gente tinha uma formação geral que fazia qualquer coisa, Operava de tudo. operava de tudo. Hoje não. Hoje a pessoa é especializada só para fazer praticamente aquilo. Tá Mas O certo? senhor é especializado em. Eu fiz ortopedia geral, gosto muito de ortopedia pediátrica e faço muito pé e tornozelo, tá? E eu gosto muito de tratar criança.
Olha, para quem quiser ir na clínica do doutor, já leva as criançadas lá. E qual que é o procedimento em criança, assim, que o senhor mais fez? O que eu mais fiz foi pé torto congênito. O que seria isso O que é aí? isso? É aquela criança que nasce com o pé na posição de virado, né? Praticamente. Curupira. Ele é criança curupira. Vira totalmente. Quer dizer, é uma falha do desenvolvimento que a criança, ao invés de pisar com a planta do pé, ela nasce seria, né, pisando com o dorso do pé. Ah, Uhum. Entendeu? contrário. Então aí envolve parte óssea, envolve tendões, envolve ligamentos. Tem que soltar tudo isso daí. Normalmente a gente faz um método que é chamado Ponsete, que é na base do gesso. Aí sim, usam-se gessos repetitivos até ganhar a configuração plantar e depois fazem pequenas cirurgias para voltar a ter o pé normal. E segue vida normal? Isso é que vive. Por incrível que pareça, vocês não acreditam. Todas as crianças são terríveis. Todos são terríveis, você acredita? Meu, nunca vi um negócio desse, porque é uma coisa assim impressionante. Não sei se tem influência do gesso no começo, alguma coisa do tipo. Se bem que o gesso é feito no primeiro mês, segundo mês. Uhum. Mas eles são todos terríveis. E corre, e joga bola. Quando eles vêm já com seus 7, 8 anos, entram no consultório, meu, você não reconhece. Sobe na maca, aí sobe na mesa, aí não sei o que. São terríveis. E Mas são carinhosos. Muito carinhosos. esse procedimento, doutor, ele ainda é comum Sim, de ser feito? É comum? sim. Existe o procedimento hoje é o Ponsete, né? Uhum. E quando nasce criança, existe uma estatística, eu não me lembro quanto, mas nasce ainda bastante criança com pé torto Com o congênito. pé torto. Outro também, que é um grande problema, é a luxação congênita de quadril, a displasia congênita de quadril, que é um encaixe da bacia que é instável, tá certo? E tem os métodos, são vários métodos de tratamento também para deixar a criança na posição normal. Puxando esse assunto do pé aí, o pé chato, ele seria o quê? E tem tratamento? Sim, existem vários tipos de pé plano, né? Aquele pé plano que a vovó falava de antigamente, todo mundo tinha, e que tinha que usar bota ortopédica, hoje já não existe mais, tá? Toda criança que a gente avalia, ela tem um grau de curvatura no pé que os pais não percebem, porque eles olham por cima. Uhum. Dá aquela impressão de um pé achatado. E outra, o terreno mudou. Hoje você pisa em chão duro. Uhum. Então, o exercício do pé mudou. Tá certo? É. Então, em alguns casos, a gente coloca até uma palmilha para exercitar o pé. Mas, de maneira geral, não. Agora, é um comércio. Todo mundo tem pé chato, todo mundo tem pé plano. Agora, existem os pés planos patológicos. Aí é Que a- cirúrgico. Existem algumas palmilhas que são especiais para isso e algumas vezes são cirúrgicos. Mas dificilmente é cirúrgico, então. pro doutor. Dificilmente, difícil. E outra, Porque minha filha tá caminhando pra isso aí, eu acho, hein? O pezinho dela, porque minha esposa a tem. que idade tem? Ela tem 6. Você Reclama já- muito de dor no pé. Então, é só levar um dia no ortopedista, passar em consulta. Mas eu já passa aqui na minha clínica, Centro Ortopédico da Penha. A gente olha, leva lá para a gente dar uma olhada. É, depois eu vou dar uma levada. E, doutor, pelo seu histórico que a gente, né, fez antes, o senhor serviu aeronáutica? Fez medicina através da aeronáutica? Como que Fiz. foi esse processo? Eu logo que terminei a residência, aliás, antes quando eu estava na faculdade ainda, eu me ofereci como voluntário para entrar nas Forças Armadas. E uma área que eu pedi foi na aeronáutica, isso foi lá para o 5º ano de medicina. Só que logo que eu me formei, eles me chamaram. E ao mesmo tempo eu já tinha entrado na residência. Então eles esperaram eu terminar a minha residência, levou uns 3 anos, e depois eu fui prestar a aeronáutica. E fiquei 1 ano na aeronáutica e consegui ser expulso de lá. O porquê? História longa, vocês querem saber? Mas assim, só para pegar um gancho antes de você contar a história. Autoridade médica, tá? Em certos casos. E a autoridade sei lá, do sargento. Tinha influência. Como que era isso daí? Então, o primeiro dia que eu entrei para prestar o serviço, que eu fui chamado para o hospital,
depois do treinamento militar, toda aquela coisa, eu entrei para prestar o serviço. E eu teria que fazer um ambulatório num hospital aqui em São Paulo. E a primeira ordem que eu recebi do comandante era o seguinte: você só vai operar de oficial para cima. Ué? Oficial para baixo, você nem põe a mão. Como assim? Por quê? Porque esses caras são tudo vagabundo e ficam pendurados depois na aeronáutica. Eu falei, olha, meu amigo, o senhor vai me desculpar. A minha formação não vem insígnia, não. Tá? Eu opero quando é necessário e vou operar tudo que aparecer pela frente que é necessário. Gente, tinha tanta gente pendurada lá, Esperando cirurgia. Todo dia eu ia operar. Todo dia que eu ia lá trabalhar, eu operava um, operava outro. E esse povo ficou muito feliz. Satisfeito, E o claro. comandante, lógico, achou ruim. Puto da vida, já sabemos então, porque saiu, né? Eu não respeitava ele. Não respeitava porque ele queria passar por cima da minha formação médica. Formação militar é uma coisa, formação médica é outra. Você tem que ter disciplina, tudo bem. Disciplina de educação militar. Disciplina médica, nem pensar. E isso eu nunca admiti. E quase nos saímos numa briga. Quase. E, no entanto, eu fiquei até detido. Quase entrou nas vias de fato. Quase entrei nas vias de É mesmo? Só voou um cinzeiro. Da parte dele? Não, minha. É mesmo? Aí eu fiquei detido. Mas o que é engraçado, que esse comandante, existiam outros 2 colegas que trabalhavam de manhã. E eu trabalhava sozinho à tarde. E ele mandava a família dele inteira passar comigo. Não passava de manhã, passava porque ele confiava no meu trabalho. Sabia que era honesto, né? E bom. Para falar nisso, na aeronáutica lá, era os equipamentos, os equipamentos para fazer essa cirurgia, essas coisas assim, na área médica era bom? Pré-histórico? Pré-histórico. Tanto que quando eu precisei realmente fazer uma... Por exemplo, teve um exemplo de um soldado que estava lutando karatê pela aeronáutica, lá no Rio de Janeiro. E ele sofreu uma fratura exposta do antebraço. E lá não fizeram nada. Veio para São Paulo para tratar. Chegou comigo, a fratura dos 2 ossos e com lesão de nervo ainda. Nossa. Você tem uma ideia. Se o cara não conseguia mexer a mão corretamente, né? Perdeu a força. Uhum. E, poxa, o cara que estava lutando pela aeronáutica, defendendo a aeronáutica, um rapaz novo, tinha o quê? 20 e poucos anos. Aí eu chamei a equipe da Santa Casa para fazer uma cirurgia especializada. Foi colocado material de última geração naquela época, isso nos anos 80. Material que veio da Suíça. Tá? Colocamos o material. Você ficou avisado dentro do quartel. E veio a conta. aí o comandante me chamou e começou a briga. Aí eu perdi a paciência com ele. Né? Com razão. Esse soldado até hoje é meu cliente, coitado, já é pai, né? já casou filha, tudo. E ele não esquece disso. Caramba, hein, doutor? Que eu tive que enfrentar para poder deixar. E o braço do cara ficou muito. Voltou bom. a lutar ou não? Não sei depois da vida dele com relação. Ele voltou a trabalhar, mas ele ficou perfeito. Fizemos uma exploração do nervo, liberou o nervo. Ele voltou a ter a função normal da mão. Que bom. Foi uma coisa muito bonita, muito bacana. Mas que eu fui extremamente julgado, criticado. Né? Criticado. Agora, pegando um gancho nisso aí, doutor, você acha que para ser médico tem que ter aquela vocação? A pessoa tem que ter um diferencial para ser médico, seja qualquer especialidade? Vou dar o meu exemplo. Quando entrei, na verdade, a minha formação era para ser engenheiro. E meu pai era médico e tudo, eu comecei a gostar da medicina e tal. Para te falar, eu era craque na parte de biologia, essas coisas, não era. Eu gostava de física e matemática. Quando eu fazia ginásio, colégio. Não sei porquê, vamos prestar medicina, vamos fazer medicina. E eu entrei porque eu gostava muito de ver cardiologia. Eu achava muito bonito cardiologia. Falei, eu vou entrar para fazer cardiologia. Nisso eu comecei, desde estudante de medicina, eu comecei a dar uns plantões de ortopedia. Do nada, assim, desde o 2º ano eu acompanhava. Quando eu vi, eu já estava inteiro na ortopedia.
E aí acabei fazendo, tomei gosto pela ortopedia, que também, olha que engraçado, exige muito matemática, muita física. Tá certo? Você tem que tem ter gente que não preparo. imagina, né? Que Não a área da imagina. saúde exige essa parte, né, de Exatamente. exatas, né? Exatas. E aí fui desenvolvendo e acabei ficando. E eu não fiz a faculdade da Santa Casa, eu fiz Jundiaí. Me formei em Jundiaí, mas os meus colegas de Jundiaí falavam, você vai prestar um exame na Santa Casa. Eu falei, não vou passar. Acabei passando e fiquei na Santa Casa. E, gente, Que era referência, né? é uma referência. Referência. Daquela época, a referência era Santa Casa, HC e Hospital São Paulo. Uhum. Quer dizer, eu fiquei entre as 3 melhores. Sim. Né? E tem as do interior também, que são muito boas. Né? Então você não se arrepende de não ter seguido na engenharia, né? Não. Agora doutor, o senhor foi diretor clínico de um hospital? É isso? Gosto bacana nem isso aí. lembrar. Não quer tocar no assunto? Prefiro nem tocar. Não, eu praticamente... Assim, você ser diretor clínico de um hospital rico é uma coisa. Você tem tudo na sua mão. Agora, você ser diretor clínico de um hospital pobre que não paga os médicos, e para você conseguir ter todos os médicos na sua mão, foi um milagre. Isso aí é B.O. Mas eu digo assim, como o senhor se viu ali naquela situação, tendo que, né, gerenciar muitos médicos, né, gerenciar um hospital? 150 médicos que não recebiam em dia. Vira e mexe, um entrava em greve. Vira e mexe, o outro não ia. Pegava na mão de cada um, vamos lá, vamos resolver teu problema. Vamos sentar aqui, vamos planejar, você vai receber tanto, vai receber... E conseguir pôr a equipe na mão. E eles me elegiam como diretor clínico. Uhum. Porque eu tinha essa preocupação. Mas ali eu comecei a ficar doente. Tá? Eu fiquei hipertenso, fiquei diabético. Entendeu? Tive uma série de arritmias. Por quê? Eu não dormia à noite. Vira e mexe me ligavam. Não vou citar nome aqui. Para resolver. Mas vira e mexe me ligavam. O doutor faltou. E agora, o que eu faço? Eu corria para ir para o hospital de madrugada. Você pegou num ambiente que já não era favorável. Quando você pegou a diretoria, já não era favorável eu estava tentando mudar, tanto que eu inovei todas as equipes, trouxe gente de um monte de lugar bom. Uhum. Toda a equipe de cardiologia era da Beneficência Portuguesa. Ó, belo hospital. Sim. Tudo moçada nova, gente com cabeça fresca, que fez as residências lá de cardiologia, tudo. E eles confiavam em mim, entendeu? Mas eu passei muito sufoco. Lembro até hoje que o pediatra faltou. Não foi porque não pagava. Nossa. O que aconteceu? Chegou uma criança com parada, 6 meses de idade. E a enfermeira era uma alemãzona que tinha lá. Ela, doutor, o que faço? Bom, subi em cima da maca, massageei e intubei essa criança. Fazia anos que eu não intubava. Intubei. Essa criança foi para a UTI, viveu mais uma semana, tudo, mas ela estava totalmente desidratada e não aguentou. Mas você vê os riscos que a gente passava. Por conta, né, dessa parte. Porque a administração não mudava a cabeça. Sim. A administração era retrógrada. A administração era muito problemática. E eu querendo revolucionar, como certas pessoas têm hoje, que existem na minha clínica, eu queria fazer essa revolução na época. E consegui. Você acredita? Eu consegui com os planos de saúde que não pertenciam a esse hospital. Porque quem esfolava o hospital era o plano de saúde do próprio hospital. Tinha um plano próprio. Que era administrada por uma pessoa que era a filha de um dos donos. Ficou quanto tempo ainda nessa, doutor? Olha, eu fiquei acho que uns 9 anos. Por isso a pressão alta, né? Uso remédio até hoje. Não, você não... Agora eu falo, é muito fácil ser diretor clínico de um hospital... Sírio-libanês. Sírio-libanês tem dinheiro. Você aplica, você investe, entendeu? Nenhum médico reclama. Aliás, é uma briga para o cara ir trabalhar lá. Exatamente. O meu era uma briga para conseguir alguém para trabalhar lá e não deixar embora. Putz, tipo nós, uma briga para vir convidado, né? Agora, por que eu peguei esse serviço?
Por quê? Na verdade, era um hospital que eu herdei uma parte que era do meu pai. Meu pai já tinha falecido, o hospital andava muito bem na época que ele estava vivo. E o hospital estava afundando cada vez mais depois disso, e eu achava que eu tinha uma missão de levantar esse hospital. Nadei contra a corrente. Putz. Já era um navio que já estava Ah, embarcado já era pro fundo do mar. profundo do mar, ou mais. Faz tempo Ô, que fechou? Fechou em 2001, Bastante tempo. já há bastante tempo. E depois daí, doutor, como que foi a sua... Você saiu da direção clínica lá do hospital? Saí e eu fiquei com um colega que nós tínhamos aberto uma clínica em frente ao hospital e conseguimos cavar o maior buraco do mundo. Mais um? Mais um. Putz. Por quê? Porque o hospital largou a gente na mão. Nossa. E foi aí que entrou um consultor que me orientou o que eu tinha que fazer na minha vida. Uhum. E eu tinha a clínica, aquela lá na Penha, que é o Centro Ortopédico da Penha, que tinham 2 sócios que também não colaboravam comigo. E acabei ficando sozinho. E ele me ajudou a levantar essa clínica. Até hoje, nós temos essa amizade desde 2002, que nós estamos juntos e conseguimos fazer a clínica se transformar. Foi uma consultoria médica, ou consultoria financeira. Foi uma consultoria financeira, de marketing, de tudo. Agora sim, doutor, isso também é interessante a gente entrar pelo seguinte, nem sempre o médico, ele tem, por ele ser médico, né, ele acha que ele consegue nadar em todas as áreas, né? Administrativa e tal. Bem colocado. Então é assim, para você, por exemplo, o médico fica lá atrás da mesinha dele, trabalhando, atendendo os pacientes, aí tem recepcionista, tem técnico disso, técnico daquilo, e você não imagina o que eles passam. Foi aí que eu aprendi, com o treinamento, a ouvi-los. Me fala o que você tem dificuldade, qual a garganta que tem aqui dentro da clínica, A maioria das reformas que foram feitas na clínica foram feitas por eles. Eles que deram a ideia. Do que fazer, como fazer. Não precisa chamar engenheiro, não precisa chamar nada, nem arquiteto. Eles deram a ideia, só precisa chamar o pedreiro para poder fazer as coisas que eles queriam. Sim, sim. E ouvi-los, passei a ouvi-los. Toda semana a gente tinha reunião e eu ouvia esses funcionários meus falarem. Então eles passaram a ser uma família. A Copa, então, não foi fundada em 2002 com o senhor, né? Não, foi em 86. Com o pai do senhor? Não. Meu pai faleceu em 86 e logo depois que ele faleceu, nós fundamos o Centro Ortopédico da Penha. Eu já trabalhava com ele como ortopedista, mas não tinha ainda a empresa. Ah, sim. Nós fizemos a empresa em 86. Antiga, hein? É antiga. E em 2002 desfez-se a sociedade que eu tinha e aí fiquei sozinho. Aí ficou só o senhor. E você achou que ficou mais fácil? Porque assim, a gente também entra nessa parte administrativa. O sócio, às vezes, ele mais atrapalha do que ajuda, não só financeiramente, como no trabalho. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. O Dr. Burton foi um sócio meu e nós cavamos buraco. Ele é um cara que não queria saber, ele deixava carta branca para mim, só que eu não tinha verba. Entendi. Entendeu? Agora, o ruim é quando você tem outras pessoas que te atrapalham. Sim. Entendeu? E não ajudam. Foi aí que eu comecei a raciocinar e pensar, não quero ficar mais desse jeito. Não vale a pena, Não né? vale mais a pena. Agora, o senhor é do Centro Ortopédico da Penha, da clínica, da COP, tá? Qual o perfil do paciente hoje que procura uma consulta ortopédica? Ele vai lá para quê? Não, a maioria... Quais são as maiores queixas, assim? Não, a maior parte dos meus pacientes lá são idosos, né? São idosos assim, meia idade para idosos. Gente jovem até pouco. E crianças também, principalmente nas férias, né? Nas férias vão mais crianças. Mas o perfil desse paciente é aquele perfil que passa em várias clínicas e não resolve o problema. E vem com dor em tudo quanto é lugar. Então fica uma consulta difícil, né? Então você tem que ir moldando, porque ele quer resolver tudo de uma vez. Não dá. Vamos pegar por aquilo que está pior. A gente vai fazendo o que está pior. Mas assim, qual a principal queixa que o senhor pega? A principal queixa é lombar. Dor nas costas. Dor nas costas hoje é o pior. E, inclusive, Sempre foi. Sempre foi. Sempre foi. A gente até aderiu aí o
o problema da dor nas costas com a tecnologia que a gente tem hoje. O celular, o computador, você fica- Postura, né? a postura, A né, da postura é o pessoa. principal. E em segundo lugar, já pegando que é a dor lombar, são as tendinites, que é da digitação. Digitação. É. Punho, antebraço, Até ombro, principalmente, que fica ali caído, né? Não, movimento repetitivo. Repetitivo. Mas aí manda pra fisioterapia. Né? Você tem que fazer os exames, ver o diagnóstico correto e ver se dá para fazer fisioterapia. Boa, fazer exames, vamos lá. Essa é boa, cara. Hum. Chega lá o paciente e fala assim, doutor, eu quero uma ressonância do meu ombro, do cotovelo, do antebraço, do punho. Ressonância que vai resolver o meu problema, doutor. Faz uns check-ups geral. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse pessoal não tem noção o que é chato um exame de ressonância. É muito chato. Eu tive que fazer porque eu tô com uma hérnia de disco. Graças a Deus não preciso operar. Mas eu falo isso. Gente, vocês querem, vocês vão passar o dia dentro de um tubo horrível. Coisa muito chata. E existem outros exames que você pode fazer sem ter que chegar na ressonância. Exato. E, logicamente, como isso virou uma moda, o que acontece? Desnecessariamente se pede esses exames e o custo da medicina está ficando cada vez mais alto. E isso também é uma faca de dois gumes, né? Às vezes nem sempre o médico ele examina corretamente o paciente, né? Primeira coisa. Tem essa parte também, né? Primeira coisa é pôr a mão no paciente. É isso que não acontece mais. A gente vê que tem muitos pacientes assim de meia idade, igual o senhor atende, que fala, pô, aquele médico não Nem me tocou. nem me tocou, não E me às olhou. vezes, O gente, pessoal quer ser tocado. um exame simples de raio-x. O pessoal falava raio-x. Antigamente eles brigavam por um raio-x. Hoje briga por ressonância. É porque não tem o emprego da radiação, né? O pessoal quer ressonância. Não, é e- isso, cara. Não, é porque Ele ele olha na acha, internet. ele acha que a ressonância resolve tudo. Não resolve. Exato. O que resolve é mão. É a gente pôr a mão no paciente, examinar e usar esses exames como coadjuvantes para se certificar. Só isso. Para dar ali, né, o laudo Exatamente. final, né? Então você, hoje, por exemplo, eu uso muito mesmo o raio-x, muitas vezes pelo raio-x eu consigo observar uma lesão de tendão no ombro. Entendeu? Dá para você. Possível? É possível, sem ver o tendão. Você vê a posição da cabeça do húmero, que ela sobe. Ah, Então está desocupado ali por alguma. Aí sim, a gente pede um exame, um ultrassom, uma ressonância, alguma coisa do tipo. mas aí vai dar a experiência do médico também, É né? a experiência do médico. E até hoje, gente, eu não abandonei a Santa Casa de São Paulo. Toda quinta-feira eu vou lá assistir as reuniões clínicas e discussão de casos. E cada dia que eu vou, eu aprendo mais alguma coisa. Já faz uns, sei lá, acho que uns 15 anos que eu faço isso. Então a medicina é isso mesmo, nunca para. Nunca Tem que para. sempre ficar aprendendo. Tem que sempre ficar aprendendo. Casos raros que aparecem, existem os casos raros, né? Que você, um dia vai aparecer alguma coisa Alguma assim. coisa diferente, Diferente, né? né? É, exatamente. Posso? Pode. Tá crescendo muito as pessoas querendo fazer infiltração com ácido hialurônico. Sim, Tem bastante lá na clínica também? tem, algumas tem. Mas como a gente a gente faz uma, vamos assim dizer, esqueci o nome. A gente faz uma regra antes de chegar lá. Sim. Primeiro, Tem um protocolo. é um protocolo, exatamente, esqueci, protocolo. Primeira coisa, vamos analisar examinar o paciente e ver onde que é o problema. Suspeita de uma artrose, de uma condromalácia, alguma coisa, ou de alguma outra coisa. Você, então, primeiro pede um exame, vê como é que está. Faz primeiro um tratamento à base de fisioterapia, usa colágeno, não melhora, nada melhora, e é um grau bem evoluído, aí sim se emprega o ácido hialurônico, né? Sim. Mas Ele chama- nesses casos, assim, para infiltração, doutor, porque tem muito paciente que chega lá e fala assim, eu quero fazer uma infiltração Não. no meu joelho. Não adianta. Eu não faço isso porque, primeiro, a gente tem que levar em conta o grau que está de processo e o que ele fez de tratamento até agora. Tem gente que chega na porta e fala, já quero infiltrar. Você fez o que de tratamento? Nada. Gente, Não é barato, né, meu, isso aí? não, e não é um custo elevado. Quando você pede uma autorização para o convênio para usar isso daí, é uma nota. Exato. Entendeu? E virou moda isso daí. Não é bem assim.
Uhum. Então você tem que usar muito a tua consciência no que você vai fazer. Vai curar? Não, não vai curar. Eu já aviso de saída. Não cura. Vira e mexe, tem que às vezes voltar e repetir as dosagens. Mas a maior parte, gente, vocês não vão acreditar, a maior parte se cura com exercícios físicos. Principalmente, vamos falar da rótula, tá? Que é a mais comum. Principalmente com fortalecimento do quadríceps. Fortalecimento de quadríceps, quando você fortalece o quadríceps, você deixa de. A rótula perde aquela coisa de ficar super hipermobilidade. E ela estabiliza melhor e melhora a dor. Mesmo num grau 4. Até No grau 4? No grau pior. Se o paciente melhorou com fisioterapia e com fortalecimento, não há necessidade. Não é matemático. Gente, é uma coisa que eu falo, medicina não é matemática. Não é. Cada caso é um caso. Pô, legal isso aí, hein? E tem gente que você infiltra, na semana seguinte tá ruim. E aí? Tem que ser analisado o caso da pessoa, né? Tem que fazer mais fortalecimento. Não, e outra, não é só ver o local, é a cabeça da pessoa. Você tem paciente que é problema, que é problemático. Isso é interessante da gente conversar. Tem bastante, né? Vamos falar sobre isso um pouquinho. Depois da Covid, vamos atribuir uma certa culpa à Covid aí, né? Que houve um problema social e tal, né? Com as pessoas. O senhor acha que aumentou o caso das pessoas que têm esse problema de psicólogo? Nossa, demais. Cara, não, doutor, hoje... como que é isso daí? Antigamente era assim, antes da Covid? Não, já tinha. Um grau alto. Piorou com a Covid, lógico. Mas em função da vida moderna, principalmente muitas mulheres e também homens, mas mais a incidência mais em mulher, o grau de depressão é muito grave. Por quê? Porque há muitas frustrações. Entendi. É muita frustração. A mulher, muitas vezes, ela quer abraçar o mundo. Faz faculdade, trabalha, cuida de filho, cuida do marido. Isso uma hora... Entra em parafuso, né? Abre o bico. Então chega aquela poliqueixosa, aquele paciente poliqueixoso com depressão, com fibromialgia. E muitas vezes precisa de um apoio psicológico, até psiquiátrico. Né? E como que é o aceite desse paciente lá? Se o senhor identifica que é alguma coisa psicológica, eles aceitam bem essa opinião? Não aceitam muito bem, não. Não acha que isso é tudo besteira, que não sei o quê, quando eu falo que é muito problema da cabeça. Hoje, era uma coisa que poderia ser criada com maior amplitude de ambulatórios, seriam os ambulatórios de dor. Que é aquele que é com várias pessoas, várias disciplinas, multidisciplinar, que cuidam daquela pessoa. De uma maneira geral. Entra acupunturista, entra fisioterapeuta, entra médico, cardio, entra psiquiatra e formam... No Hospital das Clínicas tem isso. Em alguns convênios também já tem isso. Eu fiquei sabendo até que na Mil tem isso. Um ambulatório só para tratamento de dor. Só de dor. E por ser muitas vezes psicológica, né? A pessoa... Dor de chifre, eles tratam lá também? Eu não tenho essa experiência. Mas nem eu, também não. Ô, mulher. Faça isso, hein? Esse tratamento psicológico da dor é muito relativo. O paciente diz que não tem, ou diz que tem. Aí fica subjetivo. Se você não levar ele até um psicólogo, o psicólogo identificar de fato que ele tem alguma coisa, como que você vai tratar esse paciente? Existem vários graus de depressão. O pior é aquela pessoa que chega chorando para você ser internada. Cuidado. Existe a possibilidade de suicídio. Entendi. Entendeu? O cara chegou chorando já. Chega chorando, entendeu? E qualquer coisa chora e não sei o que. Cuidado, pode haver até, nesses casos, a melhor coisa é chamar a família e, se for o caso, até internar. Fazer uma internação forçada ali para conter, né? Para conter. Para conter. Real. Agora, doutor, os convênios, tá? Vamos falar dessa parte dos convênios. A senhora atende convênio lá na clínica do senhor? Atendo. E como que o senhor acha que está essa demanda de atendimentos dos convênios nas credenciadas, né, hoje?
Tem uma grande demanda, uma baixa demanda? Olha, gente, eles estão, na verdade, eles estão tentando reduzir os custos, chamando isso de verticalização da medicina. Ou seja, poder atender os seus pacientes na própria rede. Isso já deu errado em vários lugares. Sim. Por quê? Porque o custo é alto e muitas vezes ele não consegue encontrar o especialista para atender aqueles casos específicos na própria rede. Então sai um serviço meia boca, né? Enquanto que existem clínicas que têm esses especialistas, né? O que não pode, que hoje que eu falo isso sempre, existem pacientes que têm um convênio bom, top, que vai pegar a opinião no médico, vai pegar a opinião no outro, vai fazer tudo quanto é exame. Isso encarece a medicina. O melhor modelo que tem hoje é de coparticipação. Como é que é isso, a coparticipação? Tudo que você vai fazer, você vai pagar. Uma porcentagem. Uma porcentagem pequena, vale a pena. Isso reduz o preço da mensalidade e reduz também aquela vontade do cara não querer sarar. Sim, Entendeu? Então ele pensa duas vezes antes de ficar passando no médico, passando no outro, para pedir segunda opinião, terceira opinião. E quanto mais ele passa em médicos, mais dúvida ele tem. Exato. E mais caro sai para o convênio. Porque cada vez que ele passa, não pede um exame. E vai pedindo exame. Gente, vocês não têm ideia. Eu pego pacientes, muitas vezes, que vêm a primeira vez na clínica, com um calhamaço de exame que passou no PS da vida, e o cara pediu um monte de exame de ressonância e tal. E muitas vezes, ressonância em lugar errado. Putz. Que não é do local que ele tem, porque ele não examinou. Exato. Você quer se livrar? Ó, faz ressonância disso aqui. Manda um monte e o cara vai lá e faz. Se vira. Chega, por exemplo, eu vejo muitas vezes o paciente com dor na coluna dorsal, torácica, e mandam ressonância de cervical, de lombar, sem necessidade, e menos do local que foi pesquisado. Tá reclamando, né? Mas um simples exame palpando o paciente iria descobrir. Mas essa verticalização que o senhor citou, ela é benéfica para o paciente? Não é. Não é. Isso tira... alguns convênios se formam filas para atendimento, demora-se muito para marcar uma consulta porque não tem vaga. Tratamento também. Tratamento super demorado. Entendi. Entendeu? Então, isso realmente decai muito. E outra, gente, com esses milhões de faculdades de medicina que tem hoje, Sim. a formação médica está um lixo. Tá nesse nível? Tá, pior. Isso é polêmico. Por quê? Porque não tem especialização para todo mundo e essas faculdades não têm como formar gente com capacidade. Então você vê muitos desses médicos trabalhando em pronto-socorro, trabalhando nessas redes próprias, pedindo exames desnecessários e assim por diante. Quer dizer, esse negócio de falar que tem mais médicos para ajudar a população, gente, nós estamos explodindo de médico. E não tem... Tem mais médico aqui por cada 1.000 habitantes do que nos Estados Unidos. Ô, louco. Sério? Sério? Caramba. A gente vê muito centralizado, né? Os médicos estão muito aqui em São Paulo, Sudeste. Exatamente. E tal. E ainda se distribuísse, né? Exato. Não distribui. Fica tudo aqui. Pinhado no Rio de Janeiro, no São Paulo, em Belo Horizonte. Nas grandes, né? Agora, vai lá para Tocantins. Não vai, né? Manaus, Amazônia. Tanto que tem os trabalhos do governo que manda o pessoal pro sertão lá, né? Dá um incentivo um pouco maior. Existe um incentivo monetário bom até para ir. Para eles irem para lá. Para quem está começando, excelente, né? E pegando esse gancho aí, eu vi uma matéria esses dias aí que muitos médicos estão se formando sem saber ver um exame médico. Por exemplo, um exame de imagem. Eles não sabem nem analisar. Exatamente. Gente, é assim, falando bem nisso daí, até você disse uma coisa que eu vou aqui alertar. Você pede muitas vezes, às vezes, uma ressonância e o cara só lê o laudo. Não vê a imagem. E não vê a imagem, não examina o paciente e trata o laudo. Gente, isso daí é uma coisa mecanizada, tá certo? Se vocês não sabem, já existe o copia e cola, copia e cola. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Gente,
Vocês não imaginam quanto que um radiologista ganha, um cara para dar um laudo. É uma vergonha. Vergonha. Então, o que que o cara... O cara tem 1 milhão de exames lá para analisar. Você acha que ele vai... É um ou outro laboratório que você pode confiar. E daí que vem esse princípio de ter um Fleury, de ter um a mais, esses outros laboratórios mais de primeira linha que contratam caras que são especializados em fazer um negócio decente. Muitas vezes eu olho a imagem e o cara descreve uma coisa que às vezes eu não consegui ver. Ótimo, porque é um laboratório bom. Mas aí o senhor vai lá, vê a imagem, analisa... Examina o paciente. Gente, muitas vezes vem lá um exame, tornozelo. Tendinite do fibular, que é a parte lateral do tornozelo. Aí o cara trata a tendinite fibular. Só que a dor do cara é da parte interna. Putz. Porque não examinou. Exato. Entendeu? Então, você não pode se basear só no exame. Você tem que basear naquilo que você examina e naquilo que você vê. O exame é só um coadjuvante. Aquele paciente que entra na tua sala, doutor, eu trouxe uns exames para o senhor ver. Não, pera, guarda esses exames aí. Conta primeiro a tua história. Anamnese, né? Quanto tempo e tal. Nossa, mas o senhor vai perguntar tudo? Vou. Vamos ver se condiz com os exames que Por favor, levante que eu vou te examinar. Não acredito. Você vai me tocar? O senhor é proctologista? Quando você vai no médico, Diogo, você gosta de Gente, ser eu venho. tocado, Assim, eu e muitos colegas de antigamente vêm de uma formação que leva isso muito em consideração. Meu pai era clínico geral. Meu pai examinava o cara de cima e embaixo. Do fio do cabelo Até embaixo, tudo. Entendeu? E aqueles que iriam fazer check-up, então, faziam os exames que tinham que ser necessários fazer, coração, exame de sangue, aquelas coisas básicas, tá certo? E quantas vezes ele encontrou coisas que o cara nem sabia que tinha. Exato. Você entendeu? nossos pais sempre falavam, né? Doutor José, anda, só de tocar já sabia. Não, até o farmacêutico, né? As também. farmacêutico antigo, né? E até, para assim, você ter uma ideia, a consulta dele não tinha horário. Ele também não tinha horário. Chegava a hora que ele queria e ia embora a hora que ele queria. O paciente ficava às vezes 2 horas lá numa consulta. E tinha muitos casos que ele cuidava até de separação. Ô, louco. Né? De casal. Sentava para conversar. Com os dois? Era a medicina de antigamente. Caramba, então o médico já era psicólogo antes de ser médico. Já fazia tudo. Caraca, que legal. Caminhando pro final então, né, Dioguedes? Vamos. Chegamos ao Já final. estou Doutor, um bate-bola aí. Vamos ver se médico assiste série médica. Espero que eu tenha ajudado bastante. Claro, com Já certeza. assistiu Grey's Anatomy, doutor? Assisti umas partes. Grey's Anatomy ou Dr. House, então? Dr. House assisti. Qual o melhor? Eu gostei do Dr. House, eu achei muito bacana. É mais masculino, né? Grey's Anatomy é muito feminino, né? O Diogo prefere Grey's Anatomy. Eu gosto. Achava muito longo aquilo lá, né? Não tinha muito chegado. É que o Dr. House ele era mais incisivo, né? Mas é muito mentiroso também, né? Mandar o cara pra casa da pessoa, abrir a geladeira e ver o que o cara tá comendo. Que mais? Sou muito grato por você ter vindo, tá bom? Espero que tenha sido, que eu tenha colaborado e gostei da entrevista. Precisarem mais, estou à disposição. Se precisarem do Dr. Edgar ou da clínica, Centro Ortopédico da Penha, fica lá na Penha, na Padre João 87. É isso, Irineu? É isso aí, pessoal. Precisou de ortopedia, COP. Centro Ortopédico da Penha. E as especialidades que tem lá. Exato. A gente tem o que lá, doutor, de especialista? Tem, além dos ortopedistas, que são alguns especialistas, nós temos fisioterapia ortopédica, tem RPG, que é para reeducação postural, pilates e acupuntura. Tem tudo isso? Tudo. Só não tem a cirurgia lá mesmo, então, né? Irineu. Vai pôr a ressonância lá para os pacientes que querem ressonância? Vamos lá, então. Quebrei o braço, Irineu. Na hora ele deslocou. Vou para onde? COP. Centro Ortopédico da Penha. Não, muito paciente, é interessante que muito paciente perguntou, doutor, o senhor não tem ressonância aqui? Falei, filha, se eu tivesse uma ressonância aqui, eu não estaria aqui te atendendo. Eu estaria viajando o mundo. É isso aí, pessoal. Obrigado aí, tá, por assistir Obrigado até por aqui. ter assistido, pessoal. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque é de graça, né, Dioguedes? É só deixar o like ali, se inscreve, tá tudo certo. Valeu, pessoal. Obrigado, um abraço. Tudo bom. Vai lá, que a COP tem Insta também. Qual é o Insta da COP? Sabe, Dioguedes? @Centro Ortopédico Penha.
Mas segue eles lá que é bom também, tá bom? Tchau, pessoal. Obrigado, Valeu, um obrigado. abraço.